Tô apanhando hoje. Então, vamos lá. Bom dia para quem está chegando agora. Nós estávamos vendo sobre a origem da vida, né, as teorias ali de como surgiu a vida, e aí a gente está agora falando um pouco a respeito da composição química dos seres vivos. Hoje eu vou fazer uma revisão, parte da aula é uma revisão de coisas que a gente já viu em outras aulas, parte da aula é novidade, então prestem muita atenção. Nós vimos na outra aula que a composição química dos seres vivos ela é formada basicamente por dois tipos de substâncias, que são as orgânicas e as inorgânicas. Substâncias inorgânicas são aquelas... Gente, vamos desativar o microfone? Tem um monte de gente com o microfone ativado aí, por favor. As substâncias inorgânicas são aquelas que não têm carbono na sua composição, que é água e sais minerais. Já as substâncias orgânicas são aquelas que possuem na sua composição o elemento químico carbono, por exemplo, os açúcares, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos, como nós já havíamos comentado. A água é uma substância muito importante. Mariana, quer falar alguma coisa? Apareceu aqui que levantou a mão. Não? A água é uma substância mais comum e abundante no nosso planeta. Não só no meio ambiente, mas também no nosso corpo. Nós vimos que mais ou menos 75% do nosso corpo é formado por água. E o surgimento dela é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. As ligações que são feitas entre uma molécula de água e a outra são chamadas de ligações de hidrogênio. O que é um tipo de ligação de hidrogênio? Quando uma molécula muito eletronegativa se liga a outra molécula de outro átomo de outra molécula, que é o hidrogênio. Então, eu tenho o hidrogênio de uma molécula ligado no elemento muito eletronegativo da outra molécula. Isso é importante porque causa ali, forma aquela ligação forte, que eu comentei naquela outra aula sobre tensão superficial, coesão, adesão, tudo isso é importante por causa desse tipo de ligação, que é uma interação forte. A disposição espacial desses átomos não é linear, né? Ela é uma molécula angular, onde ela tem o lado onde fica aqueles elétrons, né? O lado do carbono carregado negativamente e o lado do hidrogênio carregado positivamente, então é chamado de molécula polar. Bom, aqui então, né, a molécula angular, aqui eu tenho o polo negativo, aqui eu tenho o polo positivo. O lado positivo dessa molécula se liga no lado negativo da outra por esse tipo de ligação chamada de ligação de hidrogênio. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Cada moléculazinha de água se liga a 4 outras moléculas nesse tipo de ligação chamada de ligação de hidrogênio. A água é extremamente importante também devido ao seu poder de dissolução. Lembra que eu falei que ela é conhecida como solvente universal porque ela consegue dissolver uma quantidade muito grande de substâncias, substâncias também polares. Então, a água ela tem esse poder de dissolver as moléculas polares que entram em contato com ela. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um copo com água, acrescento uma colher de açúcar e vou mexendo isso daqui, a açúcar ela vai desaparecendo, então eu vou formar aqui uma solução homogênea, uma mistura homogênea, uma solução, onde eu só vejo uma fase, porque está totalmente dissolvido ali. Então, olha só, um outro exemplo, né, o sal de cozinha, à medida que o cloreto de sódio é acrescentado na água, o cloro e o sódio vão se soltando e aí vão se ligando aqui na molécula de água, formando íons de sódio e íons de cloro. Não sei se vocês já viram aquele experimento que pega uma lâmpada e tal, água com água pura, a lâmpada não acende, água com sal, ela já acende. Por quê? Porque tem íons e esses íons conduzem corrente elétrica. Já o óleo, que é um lipídio, ele não se mistura na água. Ele é uma substância chamada de hidrofóbica. O que é uma substância hidrofóbica? São substâncias apolares que não têm essa capacidade de se ligar na molécula de água. As propriedades da água, elas são esse solvente universal, desde que eu esteja falando de moléculas polares.
Mas essa insolubilidade ela é extremamente importante. Por quê? Por exemplo, a membrana da célula é formada de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles não vão se ligar na molécula de água, né? Tem uma parte dele ali que é hidrofóbico, então a água não vai dissolver a membrana da célula e ela vai se manter intacta. Então, é extremamente importante, por exemplo, o fato da água não dissolver o óleo. As moléculas apolares só podem ser dissolvidas por moléculas apolares, como é o caso do benzeno, benzina, gasolina e outros compostos. Uma outra coisa muito interessante da água é com relação à solidificação. Para que a água vire gelo, né, se transforme em sólido, ela precisa liberar o calor que ela possui. Para isso, ela precisa de uma temperatura abaixo de 0 graus. E essa característica também é essencial para a manutenção da vida na Terra. Por quê? Imagina se a água congela a uma temperatura acima de 0 graus e começasse a congelar dentro do nosso corpo, formar cristais de gelo que iam perfurar as estruturas celulares. Então, provavelmente, isso acabaria prejudicando, né, a vida ali na Terra. Nós vimos também sobre os sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por elementos químicos unidos por ligações iônicas. Não sei se vocês já viram isso em química, provavelmente sim. Então, a ligação iônica é um tipo de ligação onde forma íons. Um átomo, ele doa elétrons e o outro recebe, para eles, a regra do octeto, né, 8 elétrons na última camada e tal. Então, quando um sal é colocado em água, esses componentes, eles se separam. Acontece um processo chamado de dissociação iônica. Eu tinha um composto iônico, colocou na água, ele separou e formou, então, estes íons. O que são íons? São partículas eletricamente carregadas, cátions e ânions, positivo ou negativo. Os íons derivados de diferentes sais são essenciais no organismo e a falta pode afetar o metabolismo celular ou até levar à morte. Por exemplo, o cálcio, ele ajuda na coagulação do sangue e na contração do músculo. Se o sangue não coagula, qual que é a consequência disso? Um corte pode virar uma hemorragia e a pessoa pode acabar chegando a óbito. E além de regular processos fisiológicos, metabolismo ali do nosso corpo. Sais minerais, eles se apresentam de 3 formas no organismo. Ele pode estar na forma de íons na água do corpo, formando cristais como o carbonato e o fosfato que é encontrado no esqueleto, ou combinado com moléculas orgânicas, como por exemplo o ferro, lá na molécula da hemoglobina, o magnésio na clorofila, o cobalto na vitamina B12. Né? Nós comentamos a importância ali do ferro na hemoglobina, que transporta os gases e permite, né, a respiração celular e tal. Os sais, eles possuem várias funções, formam o esqueleto de muitos animais, atuam no transporte de oxigênio, fotossíntese, equilíbrio da água do corpo, transmissão de impulsos nervosos, no bom funcionamento das enzimas. Olha só aqui, eu tinha passado para vocês darem uma estudada, né? Os sais, a função e o principal alimento. Extremamente importante ter uma alimentação variada. Por quê? Porque numa alimentação variada, a gente vai adquirir os diferentes tipos de sais e vitaminas também, que a gente vai ver daqui a pouco, que são muito importantes para a formação do nosso corpo, né? Para o nosso metabolismo. Então, o cálcio, por exemplo, forma ossos e dentes, atua na formação do músculo dos nervos, coagulação do sangue. Então, onde que eu vou encontrar isso? Laticínios, hortaliças de folhas verdes, né? Brócolis, espinafre. Fósforo também entra na formação dos ossos e dentes, transferência de energia, entra na formação do DNA. Eu encontro isso em carne, aves, peixes, ovos, laticínios, feijões, ervilhas. Então, por exemplo, as pessoas que são veganas, alguns nutrientes que são encontrados na carne, eles têm que procurar isso nos vegetais para que possa suprir essa necessidade, porque senão pode acabar se fazendo mal. Então, o fato de não comer a carne. Mas nos outros alimentos ele pode encontrar esse tipo de sais ali que ele necessita. Aí o sódio que tem lá no sal de cozinha ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo, funcionamento dos nervos, e assim vai, né? Eu já tinha comentado isso aqui com vocês. Olha o ferro lá, né? Formação da hemoglobina, leva o oxigênio para a célula. Você encontra em fígado, carne, gema de ovo. Isso aqui ajuda muito, folhas verdes, né? Para não dar anemia, por exemplo.
Um outro componente orgânico que é bem importante é o carboidrato. Os carboidratos também são chamados de glicídios, hidratos de carbono ou açúcares. São substâncias que têm na sua composição 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns carboidratos, além disso, ainda têm o nitrogênio e o enxofre. Os carboidratos, eles têm basicamente a função de produzir energia, de liberar energia para as nossas células. Então, dentre os compostos orgânicos, é o que vai fornecer a maior fonte de energia para o nosso corpo. E eles têm função também plástica. Por exemplo, eles entram na constituição da celulose, que é um açúcar que forma a parede celular da célula vegetal, mas a maior função dos carboidratos é liberar energia para o nosso corpo. Além disso, os açúcares também entram na composição do DNA, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e que comanda e coordena toda a atividade celular ali. Os carboidratos, tudo isso que eu estou falando aqui, lipídios, carboidratos, são macromoléculas, né, as proteínas que eu vou falar daqui a pouco, são macromoléculas formadas pela união de moléculas menores. Então, no caso dos carboidratos, eles são formados de monossacarídeos. Os monossacarídeos, que é o carbono, hidrogênio e o oxigênio, são os açúcares simples, moléculas pequenas, como a pentose, que está lá no DNA, as hexoses, como a glicose, a frutose e a galactose. Gente, um detalhe aqui, presta atenção. Quando eu falo pente-hex, vocês vão ver isso lá em química também, acho que lá no 3º ano, eu estou falando da quantidade de carbono que forma a minha molécula. Pente é uma molécula com 5 carbonos. Então, tanto a ribose, que é do RNA, quanto a desoxirribose, que é do DNA, são moléculas, são açúcares monossacarídeos. No caso da pentose, formado por 5 carbonos. No caso das hexoses, são 6 carbonos, tá? Os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, por exemplo, sacarose é a união de glicose mais frutose. A lactose, que é o açúcar lá do leite, glicose mais galactose. Já os polissacarídeos, né, que são essas macromoléculas que eu falei agora há pouco, são açúcares complexos formando moléculas grandes, como é o caso, por exemplo, da celulose e do amido, tá? Celulose é aquela que forma a parede celular que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, qual a importância dos açúcares para os seres vivos? Toda a energia necessária para formar o nosso planeta, a matéria orgânica, vem do Sol. A energia luminosa é captada pelas plantas, que é usada para a produção dessas moléculas orgânicas, principalmente a glicose, no processo de fotossíntese. Então, a planta absorve a energia solar, junta com o composto inorgânico, né, a água, gás carbônico, transforma isso em glicose. E nós, como que a gente faz? A gente não faz fotossíntese. O que a gente tem que fazer? A gente tem que comer algum alimento que contém essa glicose para a gente obter essa energia. Então, plantas, algas e algumas bactérias conseguem fazer isso, converter essa energia química em energia luminosa energia luminosa, né? Transformar isso em elementos que servem de alimento para ela, que é a glicose, mas nós não conseguimos. Então, como que a gente faz? Através dos alimentos que a gente vai adquirir isso. Um outro componente muito importante também são os lipídios. Lipídios são macromoléculas também, formados por 2 tipos de substâncias, que são os ácidos graxos e o glicerol. São substâncias fisicamente caracterizadas pela insolubilidade em água, não dissolvem água, mas dissolvem compostos, outros solventes orgânicos, como éter, álcool, clorifórmio. Então, eles são classificados nos glicerídeos, que são óleos e gorduras, fosfolipídios, que é aquele da membraninha que eu falei agora há pouco, cerídeos, que são as ceras, esteroides, né, os hormônios, e os carotenoides, que estão presentes nas plantas, extremamente importante para a fotossíntese. Os lipídios, eles têm várias funções do nosso organismo. Então, assim, às vezes a gente acha que a questão da gordura, né, que não tem tanta importância, tem gente que não come de jeito nenhum porque faz mal, o excesso faz mal, mas a gordura ela é importante para o nosso corpo, porque depois do carboidrato, os glicerídeos, eles são a mais importante fonte de energia para os seres vivos. Então, por exemplo, o corpo humano, ele não consegue viver mais de 3 dias
4 no máximo sem água. Já sem comida, a gente consegue viver até um mês. Eu vi uma reportagem uma vez, na época que teve aquele terremoto no Haiti, não sei se vocês lembram disso, tem muito tempo já, que eles encontraram um haitiano que estava preso sob os escombros, um mês depois com vida. Ele ficou preso num banheiro, tinha água, então ele conseguiu sobreviver um mês lá, só bebendo água, sem comer nada. Por quê? Porque o nosso organismo, ele guarda reserva de energia na forma de gordura. À medida que a gente vai necessitando, ele vai quebrando essa gordura e vai liberando energia. Então a gente consegue sobreviver um bom tempo sem comida, sem água não. Além disso, a gordura sobre a pele, ela atua também como isolante térmico para manter o calor do nosso corpo. Os animais, por exemplo, que vivem nas regiões dos polos, né, os ursos polares ali, tem uma camada de gordura bem espessa, além da pele, dos pelos, né, para poder auxiliar na manutenção do calor do nosso corpo. Sementes de muitas plantas armazenam óleo para nutrir os embriões durante a germinação. São importantes componentes da membrana celular, como eu falei para vocês, né? Os fosfolipídios, que vou mostrar a figurinha dele bonitinho daqui a pouco, colesterol. Colesterol é o precursor de alguns hormônios, como por exemplo a testosterona. Então, vocês viram tanto que a gordura ela é importante? Claro que não pode em excesso. O excesso vai acumulando nos vasos sanguíneos, pode entupir às vezes, é perigoso, mas ela é importante sim para o nosso corpo. E além disso, uma outra coisa interessante também é a presença das ceras na superfície das folhas, frutos, pétalas. Vocês já viram que a folha, geralmente, ela é mais brilhosinha assim, por quê? Ela tem essa cera que cobre. Quando a gotinha de água cai, ela escorre, ela não fica ali, né? Se a água ficasse pregada ali, lembra da coesão, adesão, tal, que eu falei para vocês? Se ela ficasse ali, ela poderia acabar quebrando aquela folha, então ela facilita para ela escorrer e facilita também para reduzir a evaporação. Ela evapora menos, então a planta perde menos água para o ambiente, muito, muito importante. Olha aqui o fosfolipídio que eu falei. Então a membrana, a gente vai estudar daqui a alguns dias a estrutura da célula vegetal, da célula animal e vegetal, e a gente vai ver que a membrana ela é formada por uma bicamada lipoproteica. O que isso significa? Eu tenho 2 camadas de lipídios cheios de proteínas inseridas no meio. O tipo de lipídio que forma a minha membrana é chamada de fosfolipídios. Como que funciona um fosfolipídio? Olha só. São moléculas formadas por cadeias de ácidos graxos combinados com a cabeça que contém fósforo. Nesses fosfolipídios, então, eles estão organizados nessa dupla camada. Então, eu tenho um fosfolipídio de cá e tem outro de cá. E é assim que forma a nossa membrana plasmática. Isso daqui dificulta a passagem da água, como eu falei, isso é extremamente importante. Imagina se a água dissolvesse isso daqui, não ia ter a célula estruturada ali, bonitinha, como a gente conhece, né? Então, essa camada de gordura é extremamente importante, se chama fosfolipídios. Essa cabecinha aqui é fósforo e aqui são ácidos graxos. Outro componente muito, muito importante, segundo mais abundante nas nossas células depois ali, né, o primeiro depois da água, são as proteínas, formada por carbono, oxigênio, nitrogênio e enxofre, além de alguns possuírem também hidrogênio neutral, eu também fiquei bugada nessa parte. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas têm enxofre. São macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, formadas pela união de partes menores, que são os aminoácidos. Isso aqui é muito importante, não pode esquecer. São os aminoácidos que formam as proteínas. As proteínas, elas desempenham muitas e importantes funções na célula. Então, ela tem função estrutural, né? Ela participa da formação da membrana, da formação do citoesqueleto, mantém a forma das células, participam da composição de cascos, unhas e pelos. Além disso, ela supre o organismo de substâncias que permitem seu crescimento e regeneração das partes do corpo. As enzimas são proteínas, aquelas substâncias que aceleram a velocidade das reações químicas. Lembra que eu falei das enzimas digestivas? A gente come alguma coisa, ela é específica, né? Ela vai se ligar num substrato específico ali e acelerar aquela reação. Os anticorpos, têm falado tanto sobre questão de vacinação, produção de anticorpos.
é extremamente importante para a defesa do nosso corpo, além de alguns hormônios, como o glucagon e insulina, que atuam no metabolismo de açúcares. A gente costuma falar muito da insulina, né? Todo mundo já ouviu falar de insulina, diabetes, não sei o quê, e esquece do glucagon. Os dois atuam em parceria. Enquanto a insulina vai tirar o açúcar do sangue e mandar para as células como uma reserva ali, o glucagon ele vai fazer o inverso, ele vai tirar isso daí e facilitar a conversão disso em energia para o nosso corpo. Então, os dois atuam em parceria para a manutenção do equilíbrio ali da quantidade de açúcar no nosso sangue. Olha só o tanto que isso aqui é importante. Lembra que eu falei que as proteínas são formadas pela união de aminoácidos? Então, aqui eu tenho a valina, histidina, leucina, tem todos esses aminoácidos. Aqui, nesse sexto aminoácido, como que vai determinar isso daqui? Através da sequência de DNA. A sequência de DNA tem a informação, o RNA mensageiro copia essa informação, leva para o ribossomo para transformar isso em proteína, resumindo. Só que teve uma mutação aqui, e ao invés de ser esse aminoácido, foi uma valina no lugar. Qual a consequência disso? Produziu uma proteína mutante. Essa proteína defeituosa, anormal, causou uma coisinha chamada anemia falciforme. Aqui o glóbulo vermelho, normal, bonitinho, né? Ele é biconvexo, achatadinho aqui no meio. E aqui ele tem o formato de foice, e ele não consegue transportar os gases, e aí acaba causando essa doença. Como que funciona a ligação entre dois aminoácidos? Aqui eu tenho uma hidroxila, um OH, e aqui eu tenho um hidrogênio. Esse hidrogênio vai se ligar nessa hidroxila. À medida que esse hidrogênio se liga nessa hidroxila, ela vai ser liberada, liberando aqui uma molécula de água, e aí essa partezinha aqui, né, esse nitrogênio, se liga aqui nesse carbono, formando a chamada ligação peptídica. Emily e Sandriele, querem falar alguma coisa? O microfone de vocês estão ativados ou não? Então, tá bom, vamos lá, continuando. E o DNA, gente? Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são chamados assim porque eles foram descobertos primeiramente dentro do núcleo. Hoje a gente sabe que não tem DNA só no núcleo. Tem DNA nas mitocôndrias, tem DNA nos cloroplastos, mas foi chamado assim pelo fato de ter sido identificado dentro do núcleo. São as maiores e mais importantes moléculas que estão presentes em todas as formas de vida, desde vírus até mamíferos. E tem dois tipos, que é o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Eles também são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas pela união de partes menores chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado de 3 partes, que é uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Lembra que eu falei de pentose? 5 carbonos? Então, ele vai ter aqui 5 carbonos na sua composição, nesse fosfato, ou ácido fosfórico, e aqui a base nitrogenada. O que é que diferencia um DNA de um RNA? O açúcar aqui, esse fosfato do DNA se chama desoxirribose e o açúcar do RNA se chama ribose. E as bases nitrogenadas. DNA tem guanina, citosina, timina e adenina. O RNA tem guanina, citosina, uracila e adenina. O DNA é uma fita dupla, a gente chama de dupla hélice, o modelo lá de Watson e Crick, que é o mais aceito, né? Que ele enrola ali em torno de si. E a citosina liga com a guanina, a adenina liga com timina. Uma questão interessante, uma vez que caiu no Enem, ele deu várias sequências, né, ATCG ali, um monte de sequências diferentes, e perguntou qual que era mais difícil ser quebrada. Só isso. Como é que você vai saber? Olha só, lembra que eu falei que as ligações de hidrogênio são ligações fortes? Entre o hidrogênio, um elemento bastante eletronegativo. Entre adenina e timina, eu tenho 2 ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina, eu tenho 3 ligações de hidrogênio. Qual a consequência disso? É muito mais difícil, precisa de mais energia para quebrar a citosina e guanina do que a adenina e timina. Então, qual seria a resposta dessa questão lá do Enem?
a que tivesse mais citosina e guanina. Olha só, para vocês verem. Só isso. Mas se não souber desse detalhezinho, errava a questão, né? Então, o DNA, ele é o principal constituinte dos cromossomos. Ele é formado por essa dupla hélice. Cada partezinha dessa, então, é um nucleotídeo, fosfato, pentose, base nitrogenada, que é ligado em outro fosfato, pentose, e assim forma todo o nosso DNA. Principal constituição dos cromossomos, e ele é dividido em pedaços, em trechos que são lidos e convertidos em proteínas, chamado de genes, que é o que vai determinar todas as nossas características. É aqui, lembra que eu falei da proteína lá, do RNA mensageiro? Então, aqui que eu vou ter a informação para saber qual a proteína que aquele gene vai estar codificando, qual a proteína que aquela célula vai formar. E, por fim, temos as vitaminas. As vitaminas, elas não formam um grupo homogêneo, né? Tem diferentes origens. Existem as vitaminas hidrossolúveis, que dissolvem água, e as lipossolúveis, que dissolvem em gordura, né? Que é o A, D, E e K. Vitamina C, complexo B, são hidrossolúveis. O termo vitamina é empregado para substâncias orgânicas que são necessárias para o nosso organismo, mas em pouca quantidade. Mas a falta dela resulta em carências nutricionais. Olha só, até na tarefa da semana passada, algumas pessoas, professor, o que é para fazer na tarefa? Gente, pelo amor de Deus, leiam, criar uma tabela de vitamina. A fonte, sintomas, se estiver faltando, e o que ela provoca, o que ela ajuda no nosso organismo. Similar a essa, só faltou a parte, né, do que ela ajuda. Então, olha só, vitamina A, por exemplo, caroteno, você vai encontrar na gema do ovo, hortaliças verdes. Ela é muito importante para a pele, para os olhos, para o cabelo. A carência dela causa cegueira noturna, pele seca e escamosa. O complexo B, tiamina, riboflavina, elas atuam muito com relação à pele e também distúrbios neurológicos. Olha só, distúrbio mental, a falta de vitamina B1 causa beriberi. Na época das grandes navegações, a alimentação deles era muito restrita, acho que eu já até comentei isso em outra aula. E aí eles não comiam, não ingeriam a quantidade necessária de vitaminas. Então, beriberi significa não posso, porque tudo que mandava ele fazer dava uma fraqueza na pele, né? E aí, inflamação e degeneração dos nervos, que é beriberi, e dava uma fraqueza ali, ele não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar. Fissuras na pele, sabe quando a boca racha assim, cantinho? Falta de vitamina, pelagra, dermatite, distúrbios nervosos, falta de vitamina B6, anemia perniciosa e hemácias mal formadas pela vitamina B12, o fígado, muito bom, cheio de vitamina ali, que ajuda na formação ali para evitar anemia. O ácido ascórbico, vitamina C, extremamente importante também para o sistema imunológico, inflamação das mucosas, encontra nas frutas cítricas, escorbuto também, foi um problema muito sério na época dessas navegações aí do passado que eu comentei com vocês. A vitamina D, que causa a carência dela causa o raquitismo, encontrado em fígado também, leite, gema de ovo. E a vitamina K, que a ausência dela atua na coagulação do sangue, podendo causar hemorragias, extremamente sério também. Está faltando aqui a vitamina E, que entra... A falta dela provoca a esterilidade masculina, extremamente importante também. E agora é a hora das perguntas.